Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Queremos, em nome da direção dessa casa, dar as boas-vindas a todos vocês. Aqueles que já frequentam a casa há mais tempo, nos sentimos alegres e felizes por verem vocês novamente na casa. Aqueles que estão chegando pela primeira vez à casa de Estevão, sintam-se profundamente acolhidos pelo amor do Cristo, pelo amor dos nossos mentores queridos, que desde muito cedo preparam este ambiente para receber a todos nós. Então, sintam-se todos carinhosamente abraçados pelo amor desses prepostos do nosso Mestre Maior, que nos recebem neste momento. Iniciando então os nossos trabalhos da noite, vamos fazer a leitura de harmonização. Estamos lendo mensagens do livro Bilhetes Fraternais, por espíritos diversos. São coletâneas de mensagens numa edição da SODEC, que é uma entidade que compartilha conosco o local físico, este local aqui, tá certo? A mensagem de hoje é número 18, sob o título Regência Divina. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, como imagem Deus. É uma frase de Leon Denis e que o Espírito Rodrigo comenta. A consciência é qual maestro a reger a orquestra dos nossos sentimentos. Sob a batuta da consciência, espelho da lei divina, exteriorizamos os sentimentos puros que se desenvolvem no centro da alma. As notas dissonantes da partitura resultam dos sentimentos inferiores que ainda teimamos em conservar nas manifestações da própria personalidade. É de nossa incumbência a orquestração da sinfonia da própria vida. Será esta sinfonia obra notável, digna de grandes mestres, se reproduzir os sentimentos superiores do espírito. Ao contrário, será peça dissonante e grosseira se exteriorizar as paixões degradantes do ser. Deixa-te guiar pela consciência. Sê fiel à sua regência, que possibilita as manifestações harmônicas da música da tua vida. Se a música dos gênios imortais, expressando a harmonia do universo, dentro das condições perceptíveis do ser humano, te causam tanta paz e embevecimento, quanto esplendor e bem-estar espiritual não te proporcionará a música da vida, quando regida pela maestria da própria consciência. Fica, portanto, atento às desarmonias dos teus sentimentos e busca realizar esforços perseverantes para adequar a tua vivência aos reclamos da consciência, a fim de que possas alcançar, no aconchego da sublime regência, a felicidade e a paz no imo de ti mesmo. Vamos fazer a nossa prece inicial. Nesse instante, colocando os nossos pensamentos em uníssono uns com os outros, para podermos abrir o coração e nos aproximar da esfera superior da vida, essa pleiade de espíritos superiores que se aproximam de nós, nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda, que por permissão divina nos acompanham desde os primeiros momentos em que ainda no mundo espiritual firmamos nossos compromissos para esta encarnação. Ó Senhor, agradecidos estamos pela presença desse amigo espiritual
que convive de forma tão próxima conosco. Agradecidos pela ajuda que nos dá, pelos momentos de sofrimento em que nós passamos e que Ele se aproxima para nos dar força, para nos dar coragem e para nos dizer: filho, eu estou aqui e junto contigo vamos seguir adiante, mesmo com os joelhos desconjuntados, mas caminharemos em busca da redenção do nosso espírito. Obrigado, Senhor, pela ajuda dos mentores desta casa, mas acima de tudo, nos faça neste momento reunir nossos pensamentos, todos em agradecimento a Jesus, nosso Mestre, por estar entre nós. Abençoe, Senhor, a todos que aqui estão em busca do lenitivo para as suas dores. Traga, Senhor, as energias necessárias para cada um suportá-las e poder levantar e seguir sua caminhada rumo à perfeição, que é o destino de todos nós. Abençoe a nossa palestrante da noite, que ela possa ser envolvida, Senhor, nos eflúvios do amor do Cristo de Deus e do nosso Pai. Graças a Deus, e que assim seja. Temos a grata presença de uma companheira da casa, trabalhadora do irmão Estevão, que há muito tempo convive conosco e que hoje vem nos falar de um tema denominado Testamento de Jesus. Confesso, Helder, que estou bastante curioso sobre o tema. Vou passar a palavra para você, por favor. Boa noite. Espero ter deixado todo mundo realmente curioso e que eu possa corresponder, né? O tema é realmente importante. A escolha desse tema tem uma razão de ser, ou várias. Uma delas é a valorização do Evangelho, do estudo do Evangelho. É a primeira intenção. A própria FEB, a partir deste ano, começou em março, reconheceu a necessidade do estudo do Evangelho. O Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, aconteceu em razão dos 4 evangelistas, do trabalho dos 4 evangelistas. Tanto que nós consideramos a doutrina espírita o Evangelho redivivo. Essa foi a base. Tudo começou a partir da valorização do Evangelho do Cristo dentro do Espiritismo. Então nós precisamos realmente trazer essa valorização do Evangelho, do estudo do Evangelho. A FEB está promovendo o trabalho dela à luz de um trabalho que já acontece há muitos anos em Belo Horizonte, na União Mineira, União Espírita Mineira, e resolveu importar de Minas Gerais esse trabalho. E é um estudo minucioso, versículo a versículo. Então, pego um versículo de Mateus, ou de João, ou de Marcos, ou de Lucas, e procuro estudar profundamente este versículo, procurando todas as informações e ensinamentos que aquele versículo possa promover. O trabalho lá é semanal, é um grupo restrito, que na realidade é uma formação de multiplicadores neste momento. E esse versículo pode ser estudado durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, até que acho que agora podemos seguir para um outro versículo. É um trabalho profundo e realmente a intenção é nos aprofundarmos no Evangelho. E, inspirada com esse trabalho, eu ousei dar esse título, Testamento de Jesus. Joana de Ângeles, na introdução a esse livro, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda,
diz o seguinte: sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, referindo-se a Jesus, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Deu a perceber a importância do Evangelho. Jesus, não só como curador, como mestre, como aquele que acolhia as pessoas em suas mais variadas situações e circunstâncias, ele trouxe uma mensagem maravilhosa para todos nós. E devemos realmente dar essa importância, porque a mensagem dele mais profunda é o amor. E é uma coisa que nós precisamos muito, temos precisado muito ao longo de toda a história da humanidade. E nós hoje, vivendo nesse contexto, temos percebido isso. Então, o estudo do Evangelho, o estudo da mensagem do Mestre, é o nosso consolo, é o nosso suporte, é a nossa segurança, é o nosso aconchego no dia a dia, é aquele que a gente pode recorrer sempre, porque está sempre presente. E com relação a estar sempre presente, eu vou começar do começo, como se diz, tentando resgatar uma informação que nós temos como de Emmanuel, mas nós devemos procurar lá na fonte, que certamente foi nessa fonte que Emmanuel procurou para falar sobre a formação do nosso planeta. Em João, capítulo 1, está dito o seguinte, eu selecionei só os versículos que mais estaria dentro desse contexto nosso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. A quem estava se referindo João? A Jesus, com certeza. Então, essa noção, ou essa informação, esse conceito, nós podemos perceber a importância de que Jesus realmente esteve dirigindo a formação do nosso orbe. Não só porque Emmanuel disse, mas também porque João disse. Por volta dos anos 80, entre 80 e 100 depois de Cristo. Você vê a importância da gente perceber isso. A partir daí, a gente já começa a imaginar assim, um dos primeiros testamentos de Jesus para nós, com relação à humanidade terrena, o nosso planeta. O primeiro legado que ele nos deixou foi o próprio planeta em que nós vivemos. Vê a importância? Nós percebemos a Terra como um planeta onde nós vivemos, que tem uma natureza maravilhosa, que nós precisamos conviver com ela da melhor forma possível. Mas será que nós percebemos o verdadeiro valor desse planeta para nós? Tendo informação de que este planeta foi formado pelo Cristo, que conhecemos na personalidade de Jesus, e a importância do nosso planeta passa a ser maior diante disso. Não é só mais um planeta no universo. É o nosso planeta que nos foi legado pelo nosso mestre maior. E por que eu mencionei o Cristo? Muitos já devem ter ouvido eu mencionar, porque eu gosto muito de mencionar essa distinção entre Cristo e Jesus. Alguém sabe? Não? Então é o seguinte, Cristo é um ser puro, é o ser crístico. Quando nós falamos Jesus, o Cristo, nós estamos falando Jesus, o ser crístico, ser puro. Jesus,
Jesus é a personalidade que esse ser crístico assumiu e acolheu para estar conosco aproximadamente 2000 anos atrás. Deu para perceber a distinção? Jesus é a personalidade deste ser crístico, que ele assumiu para estar conosco, viver conosco, nos ensinar, nos trazer várias coisas, vários legados. Com relação ao que Emmanuel nos trouxe, ele é mais detalhado do que João. Está a caminho da luz e vamos ler para ser bem fiéis ao que Emmanuel nos disse. A comunidade dos espíritos puros é o título do capítulo. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Esse texto é grandioso, não é? Profundo, e traz mais uma vez essa importância da presença desse grande mestre em nossas vidas. E como é que a gente pode perceber esse evoluir ou essa formação do planeta? A ciência nos diz que o planeta se formou há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E eu vou pegar a colinha aqui. A vida na Terra teria tido início há pelo menos 3,5 bilhões de anos. O surgimento dos primeiros hominídeos teria sido entre 13 e 4 milhões de anos atrás. O humano, o Homo sapiens, teria surgido há cerca de 350 mil anos e há referências de 200 mil anos. E teria adquirido, esse ser, o comportamento semelhante ao que observamos hoje somente há cerca de 50 mil anos. Então, o planeta esteve se preparando por bilhões de anos para nos acolher no formato aproximado do que somos hoje, em termos de cognição, de intelecto, né? Então, você imaginar, se só pegarmos isso que eu já explanei até agora, já teremos uma noção grandiosa de um legado importante, um testamento importante para nós. A formação do planeta está reunido a mando do Criador, formação do planeta, a formação dessas várias etapas do planeta em relação à vida, formas de vida, até que o planeta tivesse condições de nos acolher. Não é? Só isso já é um grande legado. Mas tem muito mais. Se este Cristo esteve conosco, ou está conosco, eu brinco que no mínimo há 4 bilhões e meio de anos, mas mais do que isso, porque até que ele planejasse tudo, aí eu sempre brinco assim na faixa de 5 bilhões de anos, 6 bilhões de anos, que ele está trabalhando a nosso favor. Podemos falar assim, mas eu não estou aqui desde o início. Quem disse que nós não estamos aqui desde o início? Quem pode garantir? Quem pode garantir que nós, alma, já não estivemos aqui nesse período anterior? E estamos evoluindo progressivamente, enquanto também o planeta progride. Porque nós somos almas que reencarnam períodos programados ou não é? Programados ou não, no sentido de que muitos de nós
temos condições de escolher como reencarnar e outros ainda não. Ainda reencarnam por uma orientação superior, mas ainda não fazem suas próprias escolhas. Então nós estamos aqui, a gente não sabe por quanto tempo ainda, ou por quanto tempo já, ou por quanto tempo ainda ficaremos aqui no planeta. Então nós precisamos sempre ter uma noção desse intercâmbio nosso, dessa relação nossa com o planeta e com as pessoas com quem nós convivemos. Porque elas são importantes nesse nosso processo evolutivo. Caminhando mais, então considerando que esse ser crístico está conosco desde a formação do planeta, então a gente pode já fazer algumas conclusões, e vou mostrar que a conclusão não é minha, que todos os saberes que foram proporcionados à humanidade nesses milhares de anos, porque nós só estamos como figuras humanas há 50 mil anos, não é isso? Como coloca a ciência. Então essa relação nossa com o planeta e esses saberes que foram proporcionados a nós ao longo desses milhares de anos, quem terá intuído? Só pode ter sido Cristo, pelo menos regido por ele. Então os filósofos, não é? Os grandes estudiosos, todos eles foram intuídos pela espiritualidade maior sob a regência do Mestre. Então precisamos valorizar esses saberes todos. Aí alguém pode me perguntar, mas houve tanta informação não devida, houve tanta informação distorcida, que hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, a gente vê que alguma coisa não estava muito bem concatenada nesses conceitos e nesses conhecimentos. Mas o livro dos Espíritos nos traz uma explicação com relação a isso. No livro dos Espíritos nós encontramos, então, só por Jesus foram reveladas, a questão 626, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens tiveram? É esse tema que a gente está levantando. E a resposta dos Espíritos: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi o homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados, pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Os Espíritos nos explicam muito bem. Se há alguma discrepância, se há alguma inadequação no conhecimento ao longo desses milênios, é porque muitos deles, mesmo que de boa vontade, mesmo buscando compreender e aprender a respeito desses conhecimentos, muitos ainda não tinham condição, tanto de conhecimento quanto de moral, para lidar bem com as informações que os Espíritos estavam proporcionando, com certeza sob a regência do Mestre Maior. E o que nós podemos refletir sobre isso com relação a nós mesmos? Vamos trazer mais um pouquinho desse assunto. A nossa responsabilidade no caminhar espiritual é muito grande. Porque da mesma forma que esses espíritos que foram intuídos ao longo desses milênios, intuídos espíritos que estavam sob a regência do Mestre e não agiram corretamente ou não souberam compreender bem a mensagem que lhes foram, as mensagens que lhes foram oferecidas, nós também podemos estar com um papel importante, uma missão de ouvir ou de receber algumas intuições. E será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para receber algumas intuições e entender corretamente aquilo que está sendo oferecido? Como está sendo o nosso comportamento em termos da moral?
da ética, da conexão com o verdadeiro Evangelho. E para compreender uma mensagem dessa natureza e com essa profundidade, nós não somos anjos, é verdade. Mas temos que estar o melhor possível preparados para percebermos essas intuições e podermos trabalhar com elas devidamente para sermos divulgadores, multiplicadores. Porque, na realidade, o nosso papel no planeta, em qualquer circunstância, é de sermos multiplicadores. Vamos lembrar uma passagem, um versículo em Marcos, que Jesus fala assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é uma missão? A missão oferecida pelo próprio Mestre? Aqui está sendo dito aos discípulos, será que também ele não está dizendo isso a nós todos? Nós viemos aqui, vamos estudar o Evangelho, ouvimos palestras, participamos do ESG, participamos de tantos estudos, e o que fazemos com isso? Será que nós simplesmente ouvimos, fechamos as apostilas e vamos embora? Ou estamos percebendo que a nossa missão é de sermos divulgadores do conhecimento que absorvemos e que recebemos? Nós precisamos perceber isso. Nós estamos aqui, não estamos de férias. Nenhum de nós está de férias no planeta. E a responsabilidade é tão grande que não é só com relação ao planeta Terra, que todos nós sabemos que vamos reencarnar e provavelmente vamos reencarnar num determinado momento em outro local. Há muitas moradas na casa do Pai. Poderíamos estar aqui no planeta hoje e já termos migrado de outros planetas a partir de uma outra encarnação. E certamente vamos prosseguir a nossa caminhada como seres humanos e como seres em busca da luz, vamos poder estar caminhando, nos preparando para assumir outros papéis em outros locais, em outros planetas, em outras moradas do Pai. Então é de muita responsabilidade nossa buscar a consciência. E vou lembrar aqui o texto que foi lido pelo amigo Dr. Hugo, não é? Eu pedi para ler para saber qual era o texto e vi quanto tinha conexão com o que eu estava querendo dizer. É nossa incumbência a orquestração da sinfonia da própria vida. Será esta sinfonia obra notável, digna dos grandes mestres, se reproduzir sentimentos superiores do espírito. Nós, para sermos multiplicadores do Evangelho, precisamos estar em sintonia com os grandes mestres e os superiores do espírito. Ao contrário, será peça dissonante e grosseira se exteriorizar as paixões degradantes do ser. Então, se nós não nos conscientizarmos da nossa importância aqui, ou da importância dessa missão que nós recebemos, nós vamos certamente criar conhecimentos como aqueles que a gente hoje identifica do passado, que não eram realmente tão verdadeiros e que precisavam de ser revistos. Nós seremos multiplicadores também, precisando de ser revistos pelos próximos espíritos que vierem depois de nós. Se a música dos gênios imortais, expressando a harmonia do universo dentro das condições perceptivas do ser humano, te causam tanta paz e embevecimento, quanto esplendor e bem-estar espiritual não te proporcionará a música da vida quando regida pela maestria da própria consciência? Então nós precisamos buscar na nossa consciência. E a consciência aqui nos leva a um conhecimento que a doutrina nos coloca, que é: onde estão as leis divinas? Onde estão escritas as leis divinas? Na nossa consciência? Não é isso que a doutrina nos coloca? Então nós podemos ser regidos pela consciência desde que nós a ouçamos devidamente. As leis divinas estão na nossa consciência, na consciência de cada um de nós. Nós sabemos, lá no fundo, o que nós devemos fazer.
Certa vez um palestrante fez uma colocação muito interessante que foi assim: todas as vezes em que nós nos sintamos infelizes é porque nós infringimos alguma lei divina em nós, que está na nossa consciência. Então é um bom referencial para nós. Todas as vezes em que nós nos sentimos incomodados com algo que fizemos, pensamos, falamos, toda vez que nós nos incomodarmos, é porque a consciência está nos alertando. Alguma coisa você fez que foi inadequado, que foi indevido. É uma boa referência para todos nós. Aí não vamos ficar procurando toda vez que a gente está infeliz, não, porque aí nós vamos ficar infelizes, né? Porque senão nós vamos ficar numa loucura, porque nós ainda não somos anjos, como eu já disse. Então, certamente, nós vamos infringir algumas leis divinas ainda por alguns séculos, talvez por alguns milênios ainda, não sei. Então, não vamos procurar, simplesmente considerar isso como um alerta um dia. Nossa, hoje eu não estou legal, fiz alguma coisa que não... que essa coisa realmente não foi boa para mim. Que se eu não estou feliz em ter feito isso, é que minha consciência está me dizendo, vamos rever a situação. Não é verdade? Vamos sempre pensar sobre isso. E vale a pena. É um alerta mesmo. Tem uma referência que é aquele grilhão, né? Tem um palestrante até que falou um dia, não preciso falar o nome dele, foi que o grilhão dele é um espinhozinho no bolso, né? Então, toda vez que ele não está, ele vai... segura aquele espinhozinho para um alerta, para ele poder saber o que ele está fazendo ou o que não deve fazer. Então vamos chegar a esse ponto, né? Que certamente é uma brincadeira dele, mas é um alerta para nós. Ter essa referência para nós. Seguindo então. Jesus nos convida a todo tempo a essa tarefa. A todo tempo. Ele não deixa passar. A gente às vezes é que não ouve bem. As tarefas do dia a dia, a corrida do dia a dia, muitas vezes tem nos impedido de estarmos atentos a esses chamados. E esse chamado, então, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, não precisamos de ir para a praça fazer pregação. Não é isso que ele está pedindo. O que é pregar o Evangelho? É dar exemplo. O exemplo é nas pequenas atitudes do dia a dia. Seremos reconhecidos como pessoas diferentes ou especiais a partir do momento em que nós agirmos com ética, moralmente de uma forma elevada. Eles vão perceber, essa pessoa está agindo diferente. Na realidade, nós deveríamos ser não premiados por isso, né? Porque isso seria o nosso papel. Mas a humanidade ainda está tão difícil com relação a esses comportamentos, que às vezes nós somos considerados especiais por fazermos coisas boas, né? Quando na realidade deveria ser uma atitude natural para todo mundo. E o pregar o Evangelho é isso. Pregar o Evangelho eu creio no Evangelho, eu assumi esse ser Cristo como meu mentor e guia, então eu tenho que agir na minha vida de acordo com o pedido que Ele nos faz. A todo momento. É o nosso comportamento, é o exemplo. É o exemplo que nos vai mostrar para nós que nós estamos bem e que as pessoas estão nos reconhecendo assim, não como seres especiais, mas como aqueles que efetivamente abraçaram o Evangelho do Cristo em suas vidas. Essa deve ser a nossa missão. Porque esse é o legado, esse é o testamento. O testamento é o Evangelho, como a Joana coloca aqui. Muito íntimo, né? Joana, vamos falar Joana de Arte, para não ficar muito mal, não é? Mas então a gente tem que ter essa percepção. O Evangelho é o suporte da nossa vida como cristãos. Para tudo. Porque se efetivamente nós estudarmos o Evangelho, nós vamos perceber que há lições para todos os momentos de nossas vidas.
Há lições para todas as dores que nós possamos estar passando. Há lições para abraçarmos a tranquilidade e a paz em todas as situações difíceis, de dor, de dificuldade, de obstáculos para vencer, relações familiares. Nós vamos encontrar respostas ali, desde que a gente tenha olhar de ver, olhar de enxergar, não só de passar batido lendo. Não, eu li, pronto. Kardec, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, nos alerta muito para isso. Estudar o Evangelho não é simplesmente ler o Evangelho da introdução à última página. É estudar, é compreender. Porque se nós lermos, são simplesmente informações que nós estamos absorvendo, nada mais do que isso. É se nós lermos de novo, com atenção, com cuidado, vamos começar a compreender o que aquelas informações querem dizer para nós. Então nós começamos a aprender sobre o Evangelho. Mas lendo de novo e com mais cuidado, nós vamos apreender os ensinamentos que o Evangelho nos traz. E estudando mais, nós vamos não só aprender e apreender, vamos começar a aplicar nas nossas vidas, porque vai se tornar tão belo para nós que nós não vamos conseguir agir de forma diferente do que ali está querendo nos ensinar. É da noite para o dia? Não é da noite para o dia. Não é um mês, não são 2 meses. É uma luta e um estudo para a vida inteira. E essa vida inteira, como espíritos encarnados, desencarnados e encarnados de novo. E sempre pensando, não estudamos e não aprendemos só para aplicar neste momento, nessa encarnação e neste planeta. Não é. Somos espíritos eternos, porque nós vamos viver eternamente como espíritos em várias personalidades e temos esse compromisso de atingirmos ou compromisso ou é uma meta que nos foi concedida, não é nenhum compromisso pessoal, de atingirmos a condição de espíritos puros um dia. Essa é a nossa meta. É a missão que nos foi delegada, vamos dizer assim. Nós vamos atingir essa meta um dia, mas depende de nós. O quanto tempo vai demorar de agora até lá, depende somente de nós. Do nosso compromisso, de realmente abraçarmos esse compromisso, de aprendermos e de seguirmos. Mais uma interessante colocação que Joana de Ângeles nos coloca, eu gosto muito. Apesar de muita gente acha que é difícil, eu também acho. A gente tem que se debruçar muito, né? Mas há algumas coisas que são assim mais óbvias. Tem até uma parte do texto dela que eu reescrevi para ficar mais palatável, vamos dizer assim, até para mim mesmo. E ela fala assim, na parte em que eu reescrevi, eu coloquei assim: diz-nos Joana de Ângeles que durante nossa caminhada espiritual vamos paulatinamente tomando consciência da realidade do nosso ser e assim promovemos nossa busca por níveis mais elevados de evolução. A gente só vai começando a buscar novos conhecimentos a partir de novos conhecimentos. Enquanto o horizonte não se abre para nós como de interesse, de preocupação, de valores, a gente não busca, a gente fica numa situação de conforto, é mais fácil. Agora, quando nós realmente percebemos o quanto é bonito, o quanto é encantador aprendermos, por exemplo, eu gosto muito de ler. Então, se a gente lê um livro e se encanta com o que está contido ali, a gente busca pelo menos um novo livro do mesmo autor, que certamente vai nos encantar da mesma forma, não é assim? Com relação à nossa evolução também. Se nós olharmos só o que está acontecendo, sem esse olhar de aprendizado, de observação, a gente não vai se preocupar em aprender mais. Porque está tudo certo, está tudo confortável para mim. Para que eu vou me preocupar em ficar buscando mais coisas para me tirar da zona de conforto?
Mas se eu me encanto com o conhecimento, se eu me encanto com aquilo que está acontecendo à minha volta, eu vou querer saber por quê? O que está tão encantador para mim? Então eu vou procurar aprender. Eu vou procurar mais conhecimento sobre aquilo. E quanto mais conhecimento a gente busca e consegue apreender de um determinado tema, conceito ou assunto, mais interesse nós temos em buscar mais. E é isso que Joana de Ângeles nos coloca. Quanto mais estamos conectados com a elevação da nossa consciência, do nosso conhecimento, mais os horizontes se abrem para nós. Aí ela entra aqui usando o próprio exemplo do Cristo, que eu achei muito interessante, aí eu vou usar as palavras dela. Em complemento, oferecer textualmente um texto da Joana. Então, assim, o homem, Jesus, sabia dessa evolução a partir dos interesses de novos horizontes, de novos conhecimentos. Em razão de haver atingido anteriormente o mais elevado nível de evolução que o destacava das demais criaturas terrestres, apresentando-se como modelo e guia a ser seguido. Criado por Deus e havendo alcançado o excelente estágio de progresso e de iluminação em que se encontrava, aspirava para todos os indivíduos a mesma posição, tendo, por sua vez, o Pai como exemplo e foco a ser conquistado. Tem mais um pouquinho. O próprio Cristo percebe a importância disso e a importância da conexão que ele tem com o Pai e em buscar a sua própria evolução. Ele já é espírito puro, ao formar o planeta, ele ainda queria mais. Então a Joana coloca assim: sendo o progresso infinito, já que somos espíritos puros e somos eternos, e atingimos a condição de espíritos puros um dia, e ainda vamos continuar por sermos eternos, desculpa aí a falha no falar, emoção, não é? Deve ser. Sendo o progresso infinito, não se contentou no que havia adquirido. Imagina, Cristo, numa condição de espírito puro, não se contentou com isso. E o que ela traz a respeito disso? Vou ler de novo. Sendo o progresso infinito, não se contentou com o que havia adquirido, detendo-se em profícuo e absurdo repouso, por entender que entre ele e o Criador medeia um verdadeiro abismo de evolução. Ele não podia se contentar, porque seria uma zona de conforto, Ele precisava de crescer, continuar crescendo, mesmo como espírito puro. E ele percebia a distância que havia, mesmo ele como espírito puro, uma grande distância entre ele e o Pai. E continua: tanto quanto um outro vão desafiador existe entre os seres terrestres e a situação que ele desfruta na escala de valores morais e espirituais. Então, a mesma distância que Jesus, como espírito puro, tem do Pai, nós, espíritos ainda falíveis, temos com relação a Ele. Eu creio até que essa distância de nós com Jesus deve ser muito maior do que dele com o Pai, né? Mas aí é só uma referência a mim. Assim sendo, Jesus, que ninguém se satisfaça com o já conseguido, antes cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais e ascenda no rumo da grande luz, tendo-o, ele, Jesus, o Cristo, por condutor seguro. Então, vou ler de novo para a gente prestar bem atenção nessa parte. Assim sendo, propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido, antes cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais e ascenda no rumo da grande luz, tendo-o por condutor seguro. Antes, porém, de ser empreendida por alguém essa busca, torna-se necessário que saiba o que deseja e para qual finalidade o almeja. Nós precisamos ter programação. Aprender, mas não é só aprender. É aprender, criar um programa de trabalho, saber que meta que quer atingir e trabalhar.
Desse modo, a lição proporcionada por Jesus em grande desafio à criatura humana permanece como diretriz que não pode ser retirada do comportamento espiritual do ser. Ela se inspirou para fazer esse texto, o texto todo desse capítulo que se chama A Busca, no versículo em Mateus: buscai e achareis. Foi o versículo no qual ela se inspirou para escrever esse tema. Então nós precisamos buscar, que nós vamos encontrar. Vamos ficar no caminho, mas temos que traçar o caminho para poder atingir a meta. Precisamos de aprender, mas para quê? E fazer o quê? E aplicar. Tudo tem que estar programado para que seja efetivo o trabalho. E vamos buscar. Buscar o quê? Buscar a nossa elevação, buscar o aprendizado, buscar sermos com mais condições morais e éticas no mundo e sermos exemplos no nosso dia a dia. Porque não precisamos ser pregadores de rua. Não precisamos reunir uma grande assembleia para poder falar sobre o Evangelho. Mas se nós nos comportarmos de acordo com o Evangelho, já estaremos pregando o Evangelho em nossas vidas. No dia a dia, para os filhos, os parentes, colegas de trabalho, para as pessoas que estão nos vendo nas ruas, contatos vários que a gente possa ter. Porque seremos vistos como cristãos que efetivamente buscam a prática do Evangelho do Mestre. Diante de tudo isso, eu queria trazer um trabalho que nós fazemos na casa já há 8 anos. Não é esse estudo do Evangelho a forma como a FEB está colocando, então gostaríamos que a gente pudesse conseguir implementar, mas a FEB ainda está só num trabalho de formação de coordenadores, de multiplicadores. Esse trabalho é pouco conhecido. Ele se chama Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Chamamos de EAD. Existe um EAD na FEB, mas não é com a mesma grafia do nosso, que é um outro tipo de estudo, para não fazermos confusão. Esse EAD são 5 anos de estudo. O primeiro ano, nós estudamos as religiões primitivas. Desde o confucionismo, o zoroastrianismo, nossa, quase que não saiu, e outras. E depois a gente vem com outras religiões até chegar ao cristianismo. Ainda a partir daí nós começamos a estudar o Evangelho, as parábolas, as curas. E depois nós vamos estudar sobre o Consolador Prometido, um ano inteiro só com esse assunto. E o último é a parte filosófica do Espiritismo, a parte mais que realmente se fundamentou Kardec na formação da doutrina. É um estudo interessante, por vezes não muito fácil, mas a gente está numa questão agora que a gente não vai conseguir seguir em frente. Nós já formamos 2 turmas completas ao longo desses anos e estamos terminando praticamente na formação da 3ª turma. Mas, por incrível que pareça, a gente não tem pessoas interessadas nesse estudo. Porque as pessoas não sabem praticamente que esse estudo existe e o que ele traz. Então, eu aproveitei, ao mesmo tempo, de trazer o tema da FEB desse estudo, que é muito importante, mas também fazer uma certa chamada, uma certa propaganda, se eu posso dizer assim, né, de uma divulgação desse estudo. Nós temos mais 2 anos para formar e não temos mais nenhuma turma e não podemos abrir nenhuma turma nesse momento. Mas trazer que nós, durante 8 anos, fizemos esse trabalho na casa e foi muito gratificante. Na verdade, eu participei dos 3, né? Os 2
de 5 anos e participei até há pouco tempo desse terceiro grupo. É muito encantador e a palavra não é bem essa, mas apaixonante, se a gente olhar os seus verdadeiros valores nesse estudo. Eu queria só assim, dizer que nós realmente fizemos esse estudo. Infelizmente talvez não dê continuação, mas existem as suas apostilas na FEB. Se quiserem, podem procurar se deter nesse conhecimento. Porque 1 ano estudando só sobre parábolas, 1 ano só sobre as religiões antigas, dá um bom suporte de conhecimento e vale a pena. E eu espero ter trazido esse recado da paixão pelo Evangelho, pelo encantamento do Evangelho. O encantamento de perceber a importância desse ser crístico maravilhoso que está conosco há bilhões de anos e mais recentemente como nosso mentor e guia, já com essa condição nossa de capacidade de conhecimento, de cognição, a parte intelectual razoavelmente desenvolvida, que a gente possa passar a ter consciência disso, do quanto é importante nós percebermos isso em nossas vidas e buscarmos, como essa colocação que Jesus quer que nós sempre procuremos mais e mais e mais. Não nos estacionemos, nem ele se estacionou. Ele, como espírito puro, sabendo da diferença que tinha entre o nível de conhecimento, moral e evolução entre ele e o Pai, ele continuou nesse processo de aprendizado, de evolução. E ele nos convoca a ter essa mesma mentalidade e ter também essa mesma busca do nosso processo evolutivo, tanto na parte intelectual quanto na parte moral. Que eu tenha colocado um pouco de uma sementinha no coração de vocês. Muita paz. Queremos agradecer a Elda pela mensagem que nos trouxe. Eu vou me permitir aqui, Elda, lembrar de um outro estudioso do Evangelho que de vez em quando vem aqui nos dar palestra, que é o Bahia, o primeiro nome dele? Renato Bahia. E ele nos diz assim: nós temos a eternidade inteira para aprendermos e apreendermos o Evangelho do Cristo. A gente brinca, sabe uma coisa? Assim, tem muito livro no mundo. Como é que a gente vai conseguir ler todos os livros? Que dá vontade de ler todos. Exatamente. Aí eu brinco assim, mas temos a eternidade toda para poder ler, né? No entanto, ele também nos diz que se não dermos o primeiro passo, a eternidade vai ficar à nossa frente e nós não vamos aprender nunca. Então, provavelmente o que a Elda fez aqui foi nos convidar a sair da inércia, a dar o primeiro passo em direção ao conhecimento do Evangelho. Primeiro, só aprendendo, não é, Elda? Depois, apreendendo. Isso. E a partir do aprender, exercitar. E evidentemente as formas de exercitar são as mais diversas. A Elda, com propriedade, elencou uma série delas aqui, certo? Levemos isso para a nossa reflexão esta noite. Vamos então fazer a nossa oração final, mais uma vez agradecendo aos mentores queridos desta casa pelo suporte que foi dado, pela preparação do ambiente e especialmente por serem os canais por onde o Cristo direciona as energias necessárias para cada um de nós. Temos certeza, Senhor, que as energias do amor que vertem do Teu ser são canalizados para os nossos corações, na necessidade de cada um de nós. Mas precisamos estar abertos, receptivos a tais energias. São elas, Senhor, que nos darão o suporte
para a caminhada que temos que enfrentar. E não há como, Senhor, terceirizarmos a nossa própria evolução. É o nosso ser conosco mesmo, tentando vencer as nossas imperfeições, tentando vencer o homem velho que teima em se sobrepor à boa nova, ao homem novo, que caminha rumo à busca da perfeição. E é tu, Mestre querido, que nos dá o caminho. Nos disseste um dia: ninguém vai ao Pai senão por mim. E é o teu Evangelho, Senhor, o guia para a busca da nossa perfeição. Que possamos, nesse instante, cada um de nós, perceber a tua presença em nossas vidas e perceber que, se ainda passamos por dores, somos nós próprios os artífices desta condição, mas também podemos ser os artífices da condição da pureza que um dia atingiremos. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui aprendendo cada dia mais sobre o teu Evangelho, sobre o caminho que nos levará ao Pai e ao Criador. Graças a Deus, e que assim seja.